não estou aqui, não se trata tanto da gente discutir aqui e interpretar o texto do Fiore. Eu acho que ele é catastrofista, não abre possibilidade alguma, ele não vê alternativas, ele vê nas massas e nos trabalhadores, nos oprimidos, se moverem uma ameaça, e coloca as suas fichas à esquerda, que ele chama de orgânica. Ao final da entrevista, os entrevistadores perguntam: as oposições terão força política para agir nesse quadro? E, entre outras coisas, aí ele vai dizer: tudo vai depender, ele diz, força política é uma coisa que se conquista no dia a dia com a capacidade de saber o que dizer e saber o que fazer frente aos grandes desafios e oportunidades que se abrem na hora das grandes crises. Ora, direis, então há possibilidades, há oportunidades. Mas ele deposita a sua esperança nas oposições, ele não se pergunta que oposições são essas. Depois, para ele, depende do que vai se dizer e saber o que fazer, ou seja, as oposições são aquelas que falam e sabem, ou seja, os intelectuais, os líderes políticos tradicionais. Depois ele diz, na hora das grandes catástrofes, muitas fronteiras se desfazem. Enfim, não há alternativa alguma, não há uma análise dessas oposições, não há uma análise de por que Bolsonaro expressa hoje alguma das tendências dominantes na nossa sociedade e, portanto, há uma total incapacidade de vislumbrar caminhos. Eu diria que este é um intelectual que, no momento atual, não sabe o que dizer nem o que deve ser feito. Esse é o problema de um texto que se propõe a oferecer uma análise do que vai acontecer. Essa é a minha visão. Eu acho que a visão de história dele é catastrofista. A história acabou, não no sentido do Fukuyama, como eu digo no meu texto, o fim da história do Fukuyama é entusiasmado. O mercado a tudo dominou, o mercado tudo domina, o mercado tudo dominará. Enquanto que no Fiore é o contrário, a crise tudo dominou, a crise tudo domina e a crise tudo dominará. Não há futuro alternativo possível. Por isso que eu digo que ele decreta, mais uma vez, o fim da história. Isso é comum, não é a primeira vez que isso acontece. É da tradição de uma certa esquerda achar que a correlação de forças é de tal ordem desfavorável que não há nada a fazer, a não ser jogar as regras do jogo nos marcos desta correlação de forças, e nós sabemos que isso significa a total impossibilidade, em qualquer circunstância, de alterar a correlação de forças. A esquerda tradicional joga sempre nos marcos das regras do jogo e acaba se transformando ela também numa força de ordem, assim como aqueles que prometem combater, porque tem medo daquilo que pode ser o improvável, o imprevisível, aquilo que venha de forças fora do controle, que são exatamente as forças sociais que podem deflagrar e abrir a possibilidade de uma transformação profunda. Sempre foi assim na história. As revoluções, as grandes transformações quase sempre foram imprevistas, imprevisíveis, explodiram a partir de movimentos não controlados pelas forças organizadas. Dizem, uma anedota, não sei se verdadeira ou apenas uma invenção, que Luís XVI, no seu diário à noite, no 14 de julho, disse: dia normal e monótono. A 40 quilômetros em Paris, a Bastilha estava caindo. E a Revolução Russa também nasce de movimentos não controlados pelos partidos. Então, é essa impossibilidade de ter uma visão histórica dos processos que estamos passando que fecha o caminho das possibilidades de que o improvável aconteça. O improvável benéfico, como diz o Edgar Morin, é sempre improvável, mas sempre acontece na história.
Segundo, a segunda questão que você levanta é bem mais complicada que essa e bem mais importante que essa. Afinal de contas, o que se passou na sociedade brasileira nesses últimos 20 anos, nesses últimos 25 anos, de modo que houvesse uma reversão profunda no interior das camadas populares, no que eu chamo de tecido social, naquilo que muitas vezes é invisível às forças políticas que circulam nos palácios, dos catetes, nos congressos, nos corredores dos congressos, nos corredores dos palácios, nos corredores dos gabinetes. Porque, na verdade, uma das coisas que eu posso dizer, é uma frase, mas é uma frase que pode ser mais explorada, de que essa política se separou completamente da vida real das pessoas e continua separada. A política que essas pessoas, essas forças, esses partidos fazem não dialoga, não expressa, não percebe, não sente aquilo que está na vida das pessoas. Falam em frente democrática, entendeu? Isso não sou absolutamente exótico, estapafúrdio para milhões e milhões e milhões de brasileiros que não têm a mínima ideia do que isso será, que não dialogam com o seu cotidiano, com a sua vida. Quem dialoga com o seu cotidiano, com a sua vida, é aquilo que eu chamo da esquerda social, aqueles militantes, aqueles grupos que estão trabalhando esse tecido social, para usar a expressão que o Marx usava, é uma velha topeira, que no subsolo está preparando as possibilidades de uma história que em algum momento virá à superfície. E o Marx usou isso no 18 Brumário, falando da surpresa que a burguesia e a aristocracia tiveram quando explodiu a Revolução de 1848. Aí ele fala, não, a velha topeira, o nosso bom amigo que vinha trabalhando lá embaixo. Essa velha topeira que está trabalhando lá embaixo. Eu não acho que é inevitável que ela virá à superfície. Muito menos é provável que ela venha à superfície amanhã ou depois da manhã, mas ela existe. E aqueles que apostam num processo de transformação social devem dar grande importância para ver como é que esse está sendo trabalhado. E o que aconteceu, que acho que preparou no Brasil, mas também em vários outros países, um avanço enorme da extrema-direita. Em primeiro lugar, a aliança desta extrema-direita com os grupos financistas, com os grandes capitais corporativos, etc. Essa aliança é um elemento central e fundamental para que essa extrema-direita possa crescer. Mas há uma outra coisa, é de que ela operou na brecha da falta de alternativas, acionando, como é tradição da extrema-direita, desde o fascismo, do nazismo, do qualunquismo na Itália, a tradição de dizer, apontar o dedo justamente para os seus aliados, o grande capital, a política, o Estado. Ao mesmo tempo que propõe um Estado autoritário, denunciam o Estado. Ao mesmo tempo que propõem a defesa do homem comum, se alinham aos grandes capitais. Isso é tradicional da extrema-direita e é um dos elementos. A extrema-direita não escolhe esse cavalo como o primeiro, mas tem ele sempre de reserva, quando se faz necessário, quando as forças tradicionais da direita são incapazes de apresentar uma proposta hegemônica. E isso aconteceu em vários países do mundo. A extrema-direita, os projetos e personagens políticos imaginados que se propõem como apolíticos cresceram em vários países. Mas há um outro fator fundamental. Essa aliança não explica tudo. O fator fundamental é que no próprio tecido social a esquerda social foi derrotada. Se nós imaginamos a população brasileira hoje, ninguém fez essa pesquisa, mas a gente tem essa intuição. Eu vou dizer, há 30, 35 anos, a sociedade brasileira, a classe trabalhadora, as classes médias, eram muito mais progressistas, abertas a valores
os sentimentos de solidariedade, de justiça, do que são hoje. Houve uma corrosão, eu diria, espiritual, moral, cultural, de valores da democracia, da solidariedade social. E por que isso aconteceu? Porque o projeto neoliberal, e isso já foi provado em escala global, e é verdade a nível das nações e das cidades, aprofundou enormemente as desigualdades. A destruição dos direitos sociais, do pacto, do chamado Estado do Bem-Estar, a precarização do trabalho, gerou milhões e milhões de órfãos do neoliberalismo. E a esquerda, socialista, organizada, como em várias partes do mundo e aqui também, aderiu à cartilha neoliberal no essencial. Quando era um governo mais social-democrata, mais sensível às necessidades do povo, introduziram algumas medidas distributivas, mas no essencial manteve a cartilha neoliberal. Não preciso lembrar que o primeiro presidente do Banco Central do Lula foi Henrique Meirelles. Não preciso citar aqui a lista de ministros que conduziram a economia nesse país. Não preciso lembrar que a lei de patentes é do governo Lula, que a lei do agronegócio, da liberação dos agro... dos geneticamente modificados, dos transgênicos, foi no governo Lula, que a lei antiterrorismo foi enviada ao Congresso pela Dilma, etc. Então, mas isso não é uma realidade apenas brasileira, isso aconteceu em vários países. É a falência total de uma social-democracia que não tinha nada a apresentar a não ser a mesma cartilha neoliberal. Então, diante de uma falência, do ponto de vista de grande parcela das camadas médias inferiores e das camadas populares, e diante da ausência de alternativa, abre-se um espaço enorme para uma mensagem de direita, de natureza populista, que acolhe parcela desses órfãos deserdados, vamos dizer assim, os deserdados do projeto de destruição dos direitos sociais, os deserdados do processo da revolução tecnológica que precarizou o trabalho e aprofundou a insegurança. E no meio da insegurança, o medo. E nós sabemos que o medo é sempre um aliado da extrema-direita. Mas há outros fatores também. Há uma falência também de outros projetos libertários que nascem dos anos 70, 80, do século passado, mas que também não entregaram o que prometeram. O feminismo que propôs a libertação da mulher, com toda a razão, que pediu a igualdade no mercado de trabalho para o trabalho feminino e o trabalho masculino, na verdade, acrescentou obrigações às mulheres sem que as conquistas viessem junto. O machismo desafiado reage, e mesmo entre as mulheres, a ideia de que o feminismo não cumpriu o que prometeu, digamos assim, também gera uma frustração enorme. A insegurança como estratégia do medo opera nessas circunstâncias de segurança social, favorecendo a adesão progressiva e a conquista progressiva de corações e mentes de parcela expressiva da sociedade. Essa explicação ainda é insuficiente, ela recorre um pouco ao que eu poderia chamar de psicologia social, mas ela é profundamente política. Mas essa é uma investigação que ainda deve avançar. Por que razão uma espécie de teologia da prosperidade, como se tem chamado, ganhou tantos e tão amplos setores das camadas populares num país pobre, miserável, desigual como o nosso? Como é que esses grupos pentecostais preencheram o vazio de vida, de medo, de insegurança, vivido por parcelas expressivas da nossa população
mais pobre. Então, são uma série de circunstâncias que moveram e alteraram o tecido social. Há pesquisas sociológicas, antropológicas que contribuem para esse entendimento desse processo, mas elas pouco fazem a articulação entre isso e os processos políticos mais amplos. E isso nos cabe entender. Mas, para isso, é muito importante ouvir esses grupos militantes populares que estão como peixes na água. E se tem uma característica dos intelectuais de esquerda e da esquerda de Estado, da esquerda organizada, é a sua incapacidade de ouvir. Ela só sabe falar. E acha que está falando, na verdade, para esses trabalhadores, mas está fazendo discursos no deserto. Seus discursos não ecoam nessas camadas que eles pretendem representar. São discursos inúteis, que caem no vazio, como a infinidade de manifestos que produzem, o último das quais, peça admirável, pede que o Bolsonaro tenha grandeza e renuncie. Quer dizer, realmente, quando a gente tem uma esquerda organizada, da qual devemos esperar que ela nos diga o que falar e o que fazer, que nos diz isso, realmente temos que olhar para outro lado. Agora, esse outro lado não é um lado fácil. É um lado onde eu digo, a esquerda social, se comparamos com 30 anos atrás, encolheu, se fragilizou, se fragmentou em grupos identitários, mas é aí onde, a meu ver, reside uma potência capaz de reinventar uma esquerda que, se tudo correr bem, e é o que é desejável, essa potência espontânea, vivida, sofrida, consiga capturar uma parte da tradição do pensamento revolucionário. Novamente, esse encontro continua ainda e sempre sendo importante, mas muito difícil, porque as linguagens são diferentes, as concepções de mundo e de vida são diferentes, e não é nada evidente, não apenas que essa esquerda social queira nos encontrar, como também não é evidente que nós sejamos capazes de entendê-la. Eu concordo com você no essencial, né? Quer dizer, ou seja, a grande esperança de renovação no mundo e no Brasil é a de movimentos sociais que surjam, né? Aliás, isso não é uma esperança vã, porque olhando para outros países nesse momento, a gente tem, não é, o movimento no Chile, que nasceu de maneira muito inesperada, movimentos sociais que há um ano sacodem a Argélia, reivindicando a democratização do poder, há movimentos sociais no Iraque, há movimentos sociais em Hong Kong. Quer dizer, em toda parte você vê desafiando as tradicionais forças políticas. Eu gosto muito dessa tua conceituação à esquerda de Estado, e queria, inclusive, que você desenvolvesse melhor esse conceito. Então, eu penso que esses movimentos todos surgidos aí das entranhas da sociedade que estão sendo os grandes responsáveis pela renovação da vida política e pela introdução de elementos para que novas esperanças surjam no sentido de transformações sociais. Eu queria discutir também, em relação a isso, a questão do espontaneísmo do movimento. Essa palavra você usou aqui e ali, e ela é muito usada pelas esquerdas, né? Ora, espontaneamente você não faz nem um piquenique. Né? Os movimentos sociais no Chile não apareceram porque as pessoas, de repente, acordaram, eu vou para a rua, e coincidentemente milhões tinham pensado a mesma coisa. Esses movimentos, quando explodem, eles são expressões de redes moleculares de organização que existem. Como você falou aí dos grupos sociais, dos grupos culturais. O Trotsky, apesar de muito vanguardista, ele definiu um conceito que eu uso muito, né? Ele definiu em relação à insurreição de fevereiro de 1917,
que ele disse que esse movimento é um movimento anônimo, quer dizer, nesse sentido de que ele não era dirigido por nenhum partido político visível, ele não tinha lideranças visíveis, mas ele tinha, sim, e necessariamente, né, organizações internas, articulações internas que produziram o movimento. Clubes, associações, grupos culturais, organizações de empresa, né, e que se articularam e que produziram aquele movimento. E os partidos políticos ficaram muito surpreendidos. Né? Também não gosto dessa metáfora do peixe na água, né, que era muito utilizada pelos revolucionários asiáticos, né, porque o peixe tem uma natureza diferente da água. Essa metáfora é uma metáfora extremamente vanguardista, né, porque ela separa completamente pela própria natureza do. É como se você tivesse os atores sociais, né? A sociedade como um conjunto, é apenas um meio ambiente em que os peixes, no caso as vanguardas iluminadas, operam. Né? Então, eu acho que essa coisa das metáforas, né? Há metáforas que servem para iluminar e outras que servem para obscurecer. Eu concordo inteiramente com as suas propostas gerais de reflexão, mas penso que essa metáfora não ajuda, não é? Porque ela separa radicalmente aqueles que têm perspectivas a apresentar e a sociedade não pode ser vista como um meio ambiente em que os grupos políticos atuam. Não é? O tecido social ele envolve não só os movimentos sociais, como também os partidos políticos. Então, eu questiono se essa metáfora seja razoável, seja esclarecedora. Um outro ponto que eu queria levantar, Wagner, para você comentar, era a questão, você chegou a mencionar muito rapidamente, né, a questão do autoritarismo popular. Né? As esquerdas, sempre quando debatem a questão da ditadura no Brasil, né, elas sempre apontam as Forças Armadas, naturalmente, né, e as elites, e as elites, né, e, no máximo, as classes médias, as altas extrações das classes médias, e não contemplam, né, que o autoritarismo ele penetra também nas classes populares. Aliás, seria estranho que não penetrasse. Né? Se a gente concorda que as ideias das classes dominantes são dominantes, né, na sociedade, não são únicas, mas são dominantes, e as classes dominantes brasileiras são extremamente autoritárias, é bastante razoável imaginar por que se desenvolvem. Aqui nós tivemos, por exemplo, no Brasil, as classes populares amando um ditador, Getúlio Vargas. E há razões para isso, evidentemente, mas eu queria, se você pudesse discutir, né, as razões desse autoritarismo popular, né, que, a meu ver, contribuem também, na medida em que os votos do Bolsonaro não vêm apenas das elites, né, seriam incapazes, elas não são tão numerosas assim, nem mesmo os estratos superiores das classes médias. Né, como é que a gente poderia entender melhor e como é que a gente poderia travar essa luta? Né? Há uma interpretação que lamenta que as esquerdas tenham perdido a militância social. A coisa o catolicismo social, que era muito importante, muito disseminado através das comunidades eclesiásticas de base, suspenderam as suas ações, fundamentalmente em função da proibição, da interdição do Papa João Paulo II, e a militância de esquerda ela também perdeu força. Né? Era uma coisa muito comum na época dos anos 50, dos anos 60, essa militância que praticamente desapareceu. Eu me lembro que eu fiquei muito escandalizado quando soube, nos anos 90, exerci durante algum tempo, muito breve, a presidência do PT no Rio de Janeiro, que era muito comum a distribuição de panfletos ser feita nas cidades através de meninos que eram pagos pelas estruturas políticas e sindicais.
né? Os militantes só iam à luta quando chegava a hora da renovação das chapas, a renovação eleitoral, né? Seja para a eleição de deputados, seja para a eleição de direções sindicais. Então, essa é uma reflexão que se faz. Além dessa, você vê outras, né? Quer dizer, às vezes eu me pergunto se não há uma reiteração nessa reflexão de que, bom, as esquerdas foram cooptadas pelo Estado, mas se elas não forem cooptadas pelo Estado, se elas superarem esse viés, a gente poderia ter uma nova situação, como se há muita gente que me diz: você acha o Freixo legal, mas o Freixo não ultrapassa a Central do Brasil. Como se a sociedade, o movimento dos trabalhadores, necessitasse das esquerdas por essas esquerdas intelectualizadas, letradas, de classe média, como se ele precisasse disso essencialmente para se renovar. Quer dizer, há aí, a meu ver, uma subestimação enorme, né, do que você aponta, e que eu concordo muito com a sua intervenção nesse sentido, da dinâmica interna dos movimentos sociais. Né, que se elas não existem, se essa dinâmica não existe, e ela sempre existe, mesmo que seja em potência, né, como você diz, e trata-se aí de reconhecer essa potência e dialogar com ela. Então, são essas as questões que eu a propósito delas, que gostaria que você se manifestasse. Em primeiro lugar, eu quero dizer nessa coisa da pandemia, como sei que vai ser editado, eu tenho tido oportunidades maravilhosas de diálogos que há muito tempo a gente não tinha. Eu, pelo menos, não tinha. Eu tenho mantido um seminário com a minha equipe lá do meu laboratório, alguns outros colegas da Bahia, de São Paulo, etc. Tem sido sensacionais. E também esse nosso diálogo aqui está sendo muito esclarecedor. Eu estou fazendo respostas, mas, na verdade, eu estou sendo estimulado por vocês a pensar. Primeiro, eu concordo totalmente que a palavra espontaneismo é carregada desse sentido todo, e acho que eu tentei colocar isso, né? Até cabe dizer aqui, eu não fiz a referência, como talvez coubesse em pé de página, eu pedi ao Daniel para dar uma lida no meu texto. Ele fez uma sugestão que eu acolhi, de usar essa expressão do anônimo, da obra coletiva não autoral, né? Essa coisa, e por isso mesmo pensada como sem sujeito. Está lá no texto, se o Daniel quiser, mas eu não quis comprometê-lo com o meu texto, mas ele deu essa contribuição. Eu acho que a tua observação sobre o peixe na água é boa. Touché. Eu acho que eu vou substituir por peixe no cardume, ou seja, como parte de um coletivo e não como elemento num meio ambiente. Mas o problema é que os vietnamitas não tinham essa visão. Então aí eu já não vou mais poder citar os vietnamitas. Enfim, de repente eu vou ter que abrir mão dessa metáfora. Se depender do Daniel, a gente não pode usar metáfora nenhuma, porque todas elas são precaríssimas, o que, no fundo, é verdade. A questão central sobre a questão das bases do autoritarismo popular, e primeiro quero dizer que eu concordo ipsis literis, Daniel, com a tua avaliação sobre o golpe de 64, num texto que eu considero claro, clássico, embora minoritário, porque odiaram por grande parte da esquerda, que não aceita que tenha perdido o embate nas classes populares. Porque as classes populares são concebidas na tradição do pensamento dessa esquerda como um terreno mais ou menos vazio que vai ser, digamos assim, frutificado pelo lançamento das ideias revolucionárias socialistas por parte da inteligência. Então, dali não sai nada a não ser que a gente o cultive. E nós somos os cultivadores e eles são o campo.
Vocês estão me ouvindo? Porque vocês desapareceram aqui. Não, estamos ouvindo. Porque você está em destaque agora. Então, de fato, a esquerda tem uma ela pode sempre reescrever ou escrever o passado e o presente como eles, os dominantes, e nós, os dominados. Se nós fomos derrotados, os dominados, eu e as camadas populares, eu e as classes trabalhadoras. O problema é que é mais complicado que isso, é que não existe essa unidade entre essa esquerda organizada e essas camadas populares, e muitas vezes os pensamentos, os valores e o ideário, a visão de mundo progressista, baseada na solidariedade, na ação coletiva, em ideias muito abstratas como justiça, entendeu? São derrotadas no interior mesmo das classes populares. E você afirma, no seu trabalho sobre o golpe de 64, que há bases sociais não desprezíveis que sustentam, apoiam o golpe. Isso é muito importante. As raízes desse autoritarismo popular, que não é uma característica brasileira, embora no Brasil ele tenha cores próprias, né, é a raiz da violência do pobre branco, né, do poor white, né, aquele que massacra o que está abaixo dele, né? Carlos, Carlos, isso está presente no fascismo clássico. Classe média baixa, são os baixos. Perfeito. Não, essa captura de parcelas das camadas populares e das classes trabalhadoras por esse ideário está presente. Está presente no branco pobre do sul dos Estados Unidos, que é a camada mais racista. Eu me lembrei aqui de uma história da época que a gente estava preso, lá no Regimento Escola de Infantaria. Tinha um soldadinho muito simpático, boa gente, gostava da gente. Quando ele vinha fazer a guarda, a gente ficava as 2 horas da guarda dele no banho de sol. Um dia o soldadinho chegou na guarda dele e disse: hoje eu vou ferrar com vocês. A gente, porra, cara, esqueci o nome dele. Pô, você é o nosso amigo, não sei o quê. Por que você vai ferrar a gente? Ah, cara, o negócio é o seguinte, o coronel deve ter dormido mal, a mulher deu alguma bronca nele, ele chegou aqui, pagou para o major. O major foi, deu maior bronca nos capitães, os capitães ferraram com o tenente deu maior bronca no sargento, no meu sargento, o sargento ferrou com o cabo está ferrando com a gente, eu só posso ferrar vocês. Hoje ninguém tem banho de sol. É uma anedota, evidentemente, mas é um sentimento presente que pode ser mobilizado ou contrarrestado pelas dinâmicas das lutas culturais, das lutas espirituais, das lutas morais que se travam no seio da sociedade. Quando, como eu falei, naquele contexto político de orfandade, de parcelas expressivas daqueles que foram jogados à miséria, ao desespero, à insegurança, ao medo, à precariedade pelo projeto neoliberal e pelos projetos mais ou menos envergonhadamente neoliberais das sociais-democracias por toda a parte do mundo, eles viram podem ser capturados por essas forças, por esses ideários. Então, evidentemente, a sociedade brasileira, vamos combinar, é uma das mais brutais e violentas do mundo. Eu não estou aqui agora com as estatísticas, mas o número de o genocídio da população negra, dos jovens negros, os feminicídios, as violências, o LGBT-fobia, a brutalidade contra os indígenas, as formas brutais de desigualdade. Nós somos uma das sociedades mais desiguais do mundo. Mais do que a gente está a África do Sul, não vou falar do Catar. A África do Sul, um país que viveu
Quer dizer, um país colonial no sentido mais puro da palavra, marcado por um apartheid social. Então, nessas circunstâncias onde estas condições de brutalidade, violência e perversidade são normais, ou seja, correntes e corriqueiras na sociedade, quer dizer, em circunstâncias como as que se configuraram a partir da crise neoliberal e da incapacidade da esquerda organizada, da esquerda de Estado, de oferecer qualquer alternativa, essa brutalidade, essa violência vem à tona de uma maneira muito mais crua. Essa violência também estava presente, né? Mas ela era mais contida, mais contrarrestada,